meus amores, estamos aí para mais uma videoaula de direito penal. Vou dar sequência no conteúdo, né? Eu fiz uma playlist para vocês, inclusive eu coloquei lá todos os vídeos de sursis que eu postei, né? Postei parte 1, 2, 3 e 4. Postei 4 vídeos de sursis, tá lá, ali, tá aqui no canal playlist para vocês. Só procurarem aí. Hoje eu vou dar início ao livramento condicional. O que acontece? Antes de eu começar o vídeo, eu vou dar um recadinho pra vocês antes que eu esqueça, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo meu e-mail, pra quem quiser entrar em contato, pra pegar comigo este material aqui. Eu fiz um mapa mental do livramento condicional, bonitinho, todo esquematizadinho. Eu cito aqui os artigos, cito súmulas, cito observações, tudo bonitinho, tudo esquematizadinho. Eu fiz um mapa mental aí pra ajudar vocês nos estudos. Então tá muito material nessa parte. Então quem quiser pode entrar em contato comigo. O e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou mandar gratuitamente este material em PDF. Só que assim, vou pedir só uma contribuição pra vocês. Que contribuição vai ser essa? Que vocês divulguem o canal para os seus colegas de classe, para amigos que fazem direito ou que estão interessados, etc. Divulguem o canal, mandem um vídeo, enfim, divulguem aí para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que eu possa dar continuidade a este projeto, poder continuar essa interação com os demais estudantes de direito ou que querem ingressar nessa área. Então, só isso que eu passo a vocês. Ai, vontade de espirrar, mas não sai. Enfim, então vamos começar. O tema de hoje vai ser livramento condicional. Afinal, o que é? Qual o conceito? O que é livramento condicional? O livramento condicional é um benefício que é concedido ao condenado a uma pena privativa de liberdade. Então ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, e se ele atender a requisitos legais, determinados requisitos legais, que estão no artigo 83 do Código Penal, ele vai ter direito ao livramento condicional, que é um benefício aí dado a ele, né? Ele recebe uma liberdade antecipada. Tá? Então o livramento condicional é basicamente o quê? Uma liberdade antecipada, condicional e precária. Vamos a partes. Isso aqui tá tudo lá no mapa mental esquematizadinho bonitinho pra vocês. É uma liberdade antecipada, por quê? Porque o condenado, ele consegue ser livre, ele consegue a sua liberdade antes de cumprir a totalidade da pena que foi imposta a ele. Porque a regra é o quê? Se eu peguei 4 anos de prisão, vou cumprir os 4 anos, vou ter direito à minha liberdade, certo? Essa é a regra. No livramento condicional, ele vai ter uma liberdade antes de cumprir os 4 anos. Então, olha só, uma liberdade antecipada antes de cumprir a totalidade da pena a ele imposta. É aí, por isso que é chamada de liberdade antecipada. Ela é condicional por quê? Porque no período chamado de período de prova, que corresponde ao restante da pena, né, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem que atender, durante o período de prova, ele tem que atender determinadas condições que foram determinadas aonde? Na decisão do benefício. Vai ser fixada na sentença que decide a concessão do benefício, na sentença que dá o benefício, concede o benefício, o juiz vai estipular lá as condições que ele vai ter que cumprir durante o período de prova. Ok? Então, condicional porque tem condições para serem cumpridas durante o período de prova. Por fim, ela é precária. Por que a gente diz que a liberdade condicional é precária? Precária porque se tiver presentes certas condições, se tiverem presentes certos requisitos, né, vai ser dada pela revogação. É o mesmo critério do sursis, mais ou menos. Lembra, a gente tinha a revogação obrigatória e a revogação facultativa. Aqui no livramento condicional a gente também tem a obrigatória e facultativa. Está nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Então, ela pode ser revogada se tiver presente algumas condições que estão especificadas, que estão expressas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Por isso que ela é precária, porque ela não é absoluta. Pode ser revogada se tiver determinadas condições negativas, né, que não podem estar presentes, que estão expressas no artigo 86 e 87. Mas no momento oportuno, acredito eu que na próxima parte deste vídeo a gente trata das revogações. Hoje a gente vai ficar mais no artigo 83 e 84. Beleza, então, a gente viu que o livramento condicional, ele é uma liberdade antecipada, porque vem antes, né, antes de cumprir a totalidade da pena imposta. Ela é condicional porque no período de prova tem condições para serem cumpridas, e ela é precária porque, se estiver presente condições negativas, dão ensejo à revogação. Quais condições são essas? Estão expressas no artigo 85, 86 e 87 do Código Penal, revogação obrigatória e revogação facultativa. Beleza, qual é a natureza
da liberdade condicional, do livramento condicional. Bom, tem uma divergência. O Damásio de Jesus, ele entende que o livramento condicional, ele é uma forma de execução da pena privativa de liberdade. Então seria a pena privativa de liberdade, só que executada de uma outra forma. Mas a parte majoritária da doutrina, a corrente majoritária, que eu me filio, entende que a natureza jurídica do livramento condicional é uma natureza de benefício, que é um benefício concedido ao condenado que atende a requisitos legais. Para mim é isso, é um benefício, né? Porque ele vai ter uma liberdade antecipada e para isso ele tem que preencher requisitos. Então, para mim, é um benefício que é concedido e é também para a doutrina majoritária, para posicionamento majoritário, é um benefício concedido ao réu, ao condenado que atende certos requisitos legais que estão no artigo 83 do Código Penal. Beleza. Antes de a gente partir para a análise do artigo 83, antes de a gente falar dos requisitos, eu quero deixar claro para vocês aqui as semelhanças e diferenças entre o livramento condicional e o sursis, porque até agora deve ter dado um bug aí na cabeça de vocês. Vocês devem estar pensando, peraí, mas nossa, livramento condicional e sursis parecem tão parecidos, ambos têm período de prova, ambos podem ser revogados, ambos têm revogação obrigatória e facultativa. Nossa, parece uma coisa muito conexa, parece uma coisa tão parecida, mas não é, é diferente, tem muitas diferenças que a gente vai ver agora mesmo. Antes eu quero ressaltar uma coisa pra vocês, tá? Tem uma primeira diferença aí. Quando a gente estudou o sursis, a gente viu que para ser concedido o sursis, eu tenho que ter pego uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos. Aqui no livramento condicional, não. A gente vai analisar depois o artigo 33, a gente vai ver que o caput do artigo 33, ele fala pra gente que é concedido ao condenado a uma pena privativa de liberdade igual, idêntica, né, igual ou superior a 2 anos. Então é de 2 a mais de 2 anos. No sursis não, no sursis é de 2 a menos de 2 anos. 2 inferior a 2 anos. No livramento condicional de 2 superior a 2 anos. Ok? Então essa é uma primeira diferença. Mas agora vamos tratar aqui. Isso aqui tá lá no esqueminha também. A gente trata aqui, tá vendo? As diferenças e semelhanças entre o sursis e o livramento condicional. Vamos lá. Qual a primeira semelhança? Tanto o sursis quanto o livramento condicional, são benefícios concedidos aos condenados à pena privativa de liberdade. A gente viu, né, que a natureza da pena, para ser concedido o sursis, tem que ser a natureza de pena privativa de liberdade. A mesma coisa aqui no livramento condicional. Para ser concedido o livramento condicional, eu tenho que ter sido imputado a mim, eu tenho que ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade, ok? Por que isso? Porque tanto no livramento condicional, olha só, uma outra semelhança, tanto no livramento condicional quanto no sursis, a finalidade tanto de um quanto do outro, de ambos, é o quê? Evitar o cumprimento total ou parcial da pena privativa de liberdade, né? No caso do livramento condicional, você quer evitar um cumprimento parcial da pena privativa de liberdade. No caso do sursis, você quer evitar um cumprimento total da pena privativa de liberdade. Beleza. Outra semelhança é que tanto o livramento condicional quanto o sursis tem o chamado período de prova, né? Que é o período onde o condenado tem que cumprir as condições que foram judicialmente impostas a ele, né? As condições que estão lá na sentença é no período de prova que ele vai ter que cumprir essas condições. Tanto no sursis quanto no livramento condicional, a gente tem condições a serem cumpridas durante o período de prova, né? Porque a gente viu que o sursis é o quê? Suspensão condicional da pena. Então, tem condições para serem cumpridas durante o período de prova. E o livramento condicional também tem condições para serem cumpridas durante o período de prova. Beleza. Última semelhança aí que a gente pode encontrar no livramento condicional e no sursis é que tanto no livramento condicional quanto no sursis, o período de prova ele tem início, ele começa sua vigência com a audiência de monitório. Então, a partir da realização da audiência de monitório que começa a ter vigência, que dá início ao período de prova. Tanto no livramento condicional quanto no sursis, o período de prova se inicia com a realização da audiência de monitório. O que é audiência de monitório? É aquela que a gente chama também de audiência de advertência. É uma audiência feita onde o juiz vai ler lá a sentença e falar para o condenado, olha,
essas vão ser as consequências se você não cumprir as condições, essas vão ser as consequências se você vir a ser condenado novamente, etc, etc, etc. Então, é na audiência de monitório que o juiz vai dar ciência ao condenado de tudo que ele vai ter que cumprir, enfim, das consequências e das condições a ele estipuladas de tudo. E é nessa audiência de monitório também que o condenado vai poder exercer o seu direito subjetivo, dizer não quero o benefício do sursis, etc. Enfim, é com a audiência de monitório que tem início o período de prova, tanto no sursis quanto no livramento condicional, ok? Beleza. Depois que a gente viu as semelhanças, vamos para as diferenças entre os dois institutos. Bom, a primeira diferença presente no livramento condicional e no sursis é que o sursis, para ter direito ao sursis, você não precisa ter cumprido nada da pena. Pelo contrário, o sursis ele é uma suspensão da pena privativa de liberdade. A sua pena vai ficar suspensa, você não chega nem a dar início à execução. Não tem início de execução no sursis, você não começa a executar a pena. Diferente do livramento condicional. No livramento condicional, para você ter direito ao livramento condicional, para ter direito a esse benefício, você tem que cumprir parcela da pena privativa de liberdade. Ou seja, no livramento condicional, o condenado ele tem direito ao livramento condicional depois que ele já começou a cumprir a pena, já na execução. O sursis não, o sursis é antes de executar, é antes de dar início à pena privativa de liberdade, antes da execução. Então, essa é a primeira diferença. Sursis é concedido antes da execução da pena privativa de liberdade. A condenação, ela é concedida, o livramento condicional ele é concedido no trâmite durante a execução da pena privativa de liberdade. Porque, para ter direito ao livramento condicional, o condenado tem que ter cumprido parcela da pena privativa de liberdade, a depender aí de cada caso. Beleza, outra diferença é que a gente viu que tanto no sursis quanto no livramento condicional, a gente tem chamado de período de prova, certo? Certo. Mas o tempo de duração do período de prova é diferente do sursis para o livramento condicional. No sursis, a gente viu que o período de prova ele é fixo. Ele vai de 2 a 4 anos por sursis simples, por sursis normal, 2 a 4 anos por sursis normal, e vai de 4 a 6 anos por sursis humanitário, que é aquele quando a pessoa tem problema de saúde, ou por sursis etário, que é quando a pessoa tem mais de 70 anos. Então ele tem um período fixo. Vai de 4 a 6 anos por sursis etário e humanitário e vai de 2 a 4 anos por sursis normal. Agora, o período de prova não. O período de prova vai depender da parcela já cumprida. Por quê? No livramento condicional, o período de prova vai depender da parcela já cumprida. Por quê? No livramento condicional, o período de prova ele vai ser o restante da pena privativa de liberdade. Então, por exemplo, eu fui condenada a 8 anos de prisão. A pena privativa de liberdade, 8 anos. Cumpri 4 anos, consegui livramento condicional. Se eu peguei 8 anos e já cumpri 4, quantos anos faltam para terminar a pena? Falta 4, certo? 8 menos 4, eu já cumpri, falta mais 4. Então, meu período de prova vai ser esse restante. Vai ser esses 4 anos que faltam para inteirar 8 anos, entendeu? Então, cumpri 4 anos, tive livramento condicional, tem mais 4 anos para cumprir. E esses 4 anos vão ser cumpridos em período de prova. Beleza? Então, período de prova no sursis é fixo, 2 a 4 anos no normal, 4 a 6 anos no etário e no humanitário. E no livramento condicional vai depender, né, do restante da pena, de quanto falta para cumprir a totalidade da pena. Outra diferença é que a concessão, outra diferença comporta-se na concessão. O sursis, a gente viu que a concessão do sursis é na própria sentença condenatória, ou seja, é antes da execução, né? A gente viu que o sursis ele é concedido antes de dar início à execução. Então ele é dado na própria sentença condenatória. A própria sentença que te condena a pena privativa de liberdade já pode lhe conceder o sursis. E quanto contra essa decisão cabe o recurso de apelação, beleza? Lembrando que o sursis ele também pode ser concedido por acórdão, quando a competência é originária do tribunal. Então, quando a competência é originária do tribunal, pode ser concedido por acórdão em grau superior, tá? Agora, o livramento condicional, como ele exige que seja cumprida a parcela da pena para ter direito ao livramento condicional, vai ser concedido quando? Vai ser concedido no juízo de execução, vai ser concedido pelo juízo de execução. Então,
O livramento condicional é concedido pelo juízo de execução durante a execução da pena. Se é durante a execução da pena, cabe a quem? Ao juiz de execução. E contra essa decisão do juiz de execução, pelo livramento condicional, cabe o agravo em execução. Então, sursis concedido na prova de sentença condenatória, cabe agravo, cabe recurso de apelação. Já o livramento condicional, concedido durante a execução da pena, então é concedido pelo juízo de execução e contra este cabe agravo em execução. Essas foram as diferenças e semelhanças do livramento condicional com o sursis. E aí, antes da gente passar para a análise dos requisitos que está no artigo 33, a gente pode falar do quê? A gente pode falar da competência para o cabimento do livramento condicional, que eu já falei mais ou menos agora, né? A quem compete o livramento condicional? Quem que tem competência para conceder o livramento condicional? Bom, se exige execução da parcela da pena, logo o livramento condicional ele é concedido durante a execução da pena. Então vai ser concedido por quem? Pelo juiz de execução, isso já ficou claro. É o juiz de execução que vai conceder, que pode conceder, que tem essa prerrogativa, essa competência para conceder o livramento condicional. Isso está no artigo 66, inciso 3, a linha E da LEP. Lei de Execuções Penais, no seu artigo 66, fala o seguinte: compete ao juiz da execução, inciso 3, decidir sobre a linha E, livramento condicional. Ou seja, é o juiz de execução quem decide sobre o livramento condicional, uma vez que ele é concedido durante a execução da pena. Então é pelo juiz de execução. Beleza, mas é o juiz de execução da onde? É o juízo de execução do local onde o condenado está cumprindo a pena privativa de liberdade. É óbvio, se é cedido pelo juiz de execução durante a execução da pena, vai ser o juízo de execução do local onde a pena está sendo executada. Não importa a comarca aonde foi proferida a sentença condenatória. Então, por exemplo, a minha sentença condenatória que me condenou a pena privativa de liberdade de 8 anos por um crime que eu pratiquei, ela foi dada a sentença em São Paulo. Então, comarca de São Paulo lá deu a sentença condenatória. Mas eu estou executando a pena privativa de liberdade numa penitenciária em Ribeirão Preto. Qual juízo de execução vai ter a competência para me conceder o livramento condicional? Óbvio que vai ser o juiz de execução de Ribeirão Preto, que é onde eu estou cumprindo a pena privativa de liberdade. Se é o juízo de execução que tem competência, vai ser o juízo de execução da onde eu estou executando a pena. É óbvio isso, óbvio, tá? Então, a competência para a concessão do livramento condicional é do juízo da execução, do local onde o condenado está cumprindo a pena privativa de liberdade. Não importando, não importa, foda-se lá, aonde a comarca onde foi proferida a sentença. O que importa pra gente é onde o condenado está executando a pena privativa de liberdade, ok? Beleza. Aí tem uma observação interessante, que é uma visão do STF. O STF ele tem admitido o livramento condicional em âmbito de execução provisória. Ou seja, vamos supor que eu peguei uma pena privativa de liberdade de 4 anos. E aí eu cumpri 2 anos de prisão provisória. Esses 2 anos, a metade da pena, esses 2 anos já me dá direito ao livramento condicional. O STF entende que sim, que durante a execução provisória também tem direito, também tem cabimento o livramento condicional a ser ferido pelo juiz de execução do lugar onde eu executei lá a prisão provisória. Só que aí o STF entende que nesse caso também vai ser de competência do juiz de execução, da onde foi executado essa prisão provisória, ok? Então o STF entende que no âmbito de execução provisória também cabe o livramento condicional. Beleza. Tem uma palavrinha que é muito utilizada, vocês vão ver muito aí na doutrina enquanto estiverem estudando, e também na lei, na legislação, que é o egresso. O que significa egresso? A palavra egresso é utilizada para denominar, né, aquele condenado que está no período de prova do livramento condicional. Então, o condenado que foi beneficiado com o livramento condicional e está ali durante o período de prova, que está cumprindo o período de prova, ele é chamado de egresso. Por quê? Se vocês forem procurar no dicionário, vocês vão ver que a palavra egresso significa aquele que foi afastado
que saiu de determinado grupo. Então, olha só, que legal. O condenado que está cumprindo o período de prova, ele pertencia a um grupo, que era o grupo dos presidiários. Quando foi concedido a ele o livramento condicional, ele deixou de pertencer ao grupo dos penitenciários. Então, regresso significa isso, aquele que se retirou, que deixou de pertencer a determinado grupo. É assim que é chamado o condenado, que conseguiu o livramento condicional, que está cumprindo o período de prova do livramento condicional, ele é chamado de egresso, ok? Beleza. Visto isso, a gente pode passar para a análise dos requisitos objetivos e subjetivos. Então, meus amores, vamos lá. Ficou faltando eu falar pra vocês dos requisitos, que também estão situados no artigo 83 do Código Penal. Eu falei já de alguns, assim, comentando outras coisas durante esse vídeo, mas vou falar agora em específico mesmo dos requisitos. Vou fazer a mesma divisão que eu fiz quando a gente tratou do sursis. Pra quem não viu, né, tem aqui os vídeos no canal, eu fiz uma playlist com os vídeos parte 1, 2, 3 e 4 do sursis, mas enfim. Então eu vou dividir os requisitos do livramento condicional, que são os requisitos que precisa preencher, né, para ter a concessão do livramento condicional. Vou dividir entre os requisitos objetivos, que são aqueles que têm relação com a pena, está relacionado, diz respeito à pena. E como eu disse, o objetivo vai ser igual para todos, né? É o objetivo. E já os requisitos subjetivos, que diz respeito às condições pessoais do agente do condenado. Então é subjetivo, vai depender de sujeito para sujeito. Então vamos lá, primeiro os requisitos objetivos. Para falar dos requisitos objetivos, para a concessão do livramento condicional, a gente tem 4 requisitos objetivos. O primeiro deles, eu já falei aqui, que é a espécie de pena, né? No caput do artigo 83 vai deixar isso bem explícito, bem presente, que só é concedido o livramento condicional para o condenado uma pena privativa de liberdade. Está no próprio nome do instituto. É um livramento condicional. Livramento é deixar livre. Então eu só posso deixar livre quem está com a tendência de ficar preso, né? Então não tenho que falar em concessão de livramento condicional para quem para quem pegou uma pena de multa, uma restritiva de direito. Ela só serve para a pena privativa de liberdade, ok? Está no caput do artigo 33. Então a natureza da pena é que o livramento condicional, ele só cabe ao condenado a uma pena privativa de liberdade. A gente viu também que isso é uma semelhança entre o livramento condicional e o sursis, né? Vamos lá. O próximo requisito objetivo é a quantidade da pena. Para se aplicar, para se conceder o livramento condicional, a quantidade da pena ela tem que ser igual ou superior a 2 anos. Então só pode conceder livramento condicional para o condenado a uma pena privativa de liberdade de 2 ou mais de 2 anos, ok? E aí tá uma diferença da sursis, né? A gente viu que no sursis eu só posso conceder o sursis para quem foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 2 ou menos de 2 anos. Aqui não, aqui é de 2 a mais de 2 anos. Então o livramento condicional só se concede a quem pegou uma pena privativa de 2 ou mais de 2 anos, ou superior a 2 anos. E lembrando que o artigo 84 do Código Penal, ele fala pra gente que pode ter soma das penas, tá? Pra efeito de livramento condicional, já expliquei isso aqui, né? Se eu peguei, sei lá, 2 penas, uma de 1 ano e outra de 1 ano também, eu posso somar as duas pra dar 2 anos e poder ter o livramento condicional. Só que o STF, ele diz pra gente que essas somas de penas pra efeito do livramento condicional, enfim, essas somas de penas, ela só é possível se for penas dadas em sentença transitada em julgado. Então, se não transitou em julgado ainda, não posso somar, ok? Então, mais uma vez, se eu pratiquei um crime, peguei um furto, peguei 1 ano e outro furto, peguei 1 ano também, eu só posso somar esses 1 ano com 1 ano pra dar 2, né, pra conseguir o livramento condicional, se essas suas duas condenações já houverem transitado em julgado. Já houverem trânsito em julgado dessa sentença. Caso contrário, não posso somar, ok? Então só soma as penas aplicadas em sentenças já transitadas em julgado. Vamos lá. Terceiro requisito objetivo é a parcela da pena já cumprida. O que acontece? A parcela da pena já cumprida, a gente viu que para ter o direito ao livramento condicional, o condenado ele precisa cumprir uma parcela da pena, ele já tem que ter executado uma parcela da pena. Só que essa parcela
parcela da pena ela vai depender das condições do condenado, vai depender do crime que ele praticou. A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Eu vou mostrar pra vocês certinho os requisitos. Fala? Pra cada tipo de crime, pra cada conduta, pra cada condição pessoal do condenado, vai ter uma parcela que ele vai ter que cumprir. A gente vai ver isso, guarda isso aí. Vamos falar primeiro da reparação do dano. Aí a gente parte pra analisar a parcela da pena já cumprida. Bom, outro requisito é a reparação do dano. O artigo 83, no inciso 4, ele fala pra gente que, vamos ler o inciso 4. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Ou seja, para ter direito ao livramento condicional, os requisitos objetivos, além do réu ter já cumprido uma parcela da pena cumprida, né, que a gente vai ver daqui a pouco, além do réu ter sido condenado a uma pena privativa de liberdade de 2 ou mais de 2 anos, ele tem que reparar o dano à vítima, salvo impossibilidade de fazê-lo. E o que compreende essa impossibilidade de reparar o dano? Compreende a vítima que não foi localizada, né? Ou a impossibilidade de localização da vítima. Não consigo encontrar a vítima, como que eu posso exigir que o cara repare o dano, né? Se a vítima renuncia à reparação do dano, né? Se ela renuncia como fala, sua restituição, ou se ela mostra desinteresse. Sei lá, ela tinha que se locomover até um lugar pra receber a reparação, enfim, e ela mostrou desinteresse, ela não foi, ela não procurou saber. Então, nos casos de desinteresse da vítima, nos casos de impossibilidade de encontrar a vítima, ou renúncia de vítima, ou qualquer outro tipo de impedimento do cumprimento desse requisito. Qualquer coisa que impeça o condenado de reparar o dano, tá? Isso, ou seja, quando há impedimento, quando não tem como o condenado reparar o dano, esse requisito não vai ser exigido, né? Você não pode exigir, por exemplo, que o cara repare o dano se a vítima não quer receber, ou se ele repara o dano se a vítima não está sendo encontrada, né? Fica difícil. Então, tem que ter reparação do dano, salvo impossibilidade de fazer. Beleza, agora vamos passar para essa análise da parcela já cumprida, né? Eu falei que a parcela da pena já cumprida, ela é um dos requisitos objetivos de desrespeito à pena para a concessão do livramento condicional, né? Porque para ele ter direito ao livramento condicional, ele tem que ter cumprido, já tem que ter executado uma parcela da pena. Gente, vou abrir uma observação aqui. Se durante o vídeo eu fui falar de livramento condicional, eu falei concessão do sursis, alguma coisa assim, me desculpem, tá? Porque às vezes dá uma confundida aqui, né? Eu falo muito rápido às vezes. Enfim, voltando aqui. A parcela da pena já cumprida. A gente tem 3 tipos de livramento condicional aqui. Tem uma classificação com 3 tipos de livramento condicional para falar da parcela da pena já cumprida. O primeiro tipo é o livramento condicional simples. Aonde está o livramento condicional simples? Está no inciso 1 do artigo 83. O inciso 1 do artigo 83 fala pra gente o seguinte: cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, o inciso 1 do artigo 33 traz pra gente o livramento simples, livramento condicional simples. O que é isso? Eu fui condenado a uma pena privativa de liberdade de 2 anos, mas eu não sou reincidente em crime doloso, é a primeira vez que eu pratico crime doloso. Eu tenho bons antecedentes, eu não tenho maus antecedentes, então eu tenho bons antecedentes. Se eu não sou reincidente em crime doloso e tenho bons antecedentes, o que vai acontecer comigo? Para eu ter direito ao livramento condicional, eu tenho que cumprir apenas mais de 1/3 da pena privativa de liberdade, ok? Eu não vou fazer contas aqui para dar exemplo porque eu sou péssima, mas enfim, cumpriu mais de 1/3, ele já tem direito ao livramento condicional, ok? Beleza, mais de 1/3, tipo, passou um dia da pena já é mais, tá? Beleza, então voltando aqui. A gente viu, então, que se eu não sou reincidente em crime doloso e tenho bons antecedentes, eu vou ter que cumprir só mais de 1/3 da pena para ter direito ao livramento condicional. Beleza, mas aí fica uma pergunta no ar.
E se eu for reincidente em crime culposo? O reincidente em crime culposo tem ou não tem direito, ou melhor, o reincidente em crime culposo se enquadra ou não se enquadra no inciso 1? Porque o inciso 1 fala o seguinte, fala que se eu não for reincidente em crime doloso e tenho bons antecedentes, eu tenho direito ao livramento condicional depois de cumprida mais de 1/3 da pena privativa de liberdade. Beleza, mas e quanto ao reincidente em crime culposo? Quando se fala do reincidente em crime culposo, há pra gente duas correntes, dois posicionamentos. Um posicionamento diz que não se aplica o inciso 1, porque se eu sou reincidente em crime culposo, eu tenho maus antecedentes. E o inciso 1 do artigo 83 fala de bons antecedentes. Beleza, esse é o primeiro posicionamento. O segundo posicionamento fala o seguinte, encaixa-se na regra do artigo 83, artigo 83, inciso 1 do Código Penal, e tem que cumprir 1/3 da pena. Então fica esses dois posicionamentos. Um diz que se enquadra no inciso 1, outro diz que não se enquadra no inciso 1, porque se é reincidente culposo, tem maus antecedentes. Só que eu entendo, e é a corrente majoritária, eu entendo que cabe sim ao inciso 1, quando você é reincidente em crime culposo. Por quê? Porque o inciso 1, ele é claro, você não pode ser reincidente em crime doloso. Se fosse assim, se não fosse enquadrar ali, se fosse se enquadrar ali também o reincidente em crime culposo, ele não ia tratar a palavra doloso. O inciso 1, ele traz pra gente especificamente ele fala lá, ele é bem claro, ó. Cadê? Se o condenado não for reincidente em crime doloso, ele não fala de crime culposo. Então sim, se enquadra sim no inciso 1. E bons antecedentes também não tem a ver com a condenação em si. Então eu entendo, eu sou favorável a esse posicionamento de que cabe sim, é a posição majoritária. Beleza. Eu falei pra vocês então que a gente tem 3 espécies. A primeira espécie a gente já viu, que é o livramento condicional simples. A segunda espécie é o livramento condicional, o livramento condicional qualificado. O que é o livramento condicional qualificado? É o que está no inciso 2 do artigo 33. Vamos ler. Cumprida mais da metade da pena, se o condenado for reincidente em crime doloso. Olha só, o inciso 1 fala pra gente do não reincidente em crime doloso, certo? Certo. O inciso 2 já trata pra gente do reincidente em crime doloso. Se eu pratiquei crime doloso já pela segunda vez, eu sou reincidente em crime doloso, não é a primeira vez que eu pratico crime doloso. O que significa isso? Sou reincidente em crime doloso e vou ter que, para ter direito ao livramento condicional, cumprir mais da metade da pena. Aí essa conta se fazer. Se eu peguei 2 anos de pena privativa de liberdade, eu cumpri 2 anos e 1 dia ou 2 anos e 1 mês da pena privativa de liberdade, já tenho direito ali ao livramento condicional, porque eu tenho que cumprir mais da metade da pena privativa de liberdade, porque eu sou reincidente em crime doloso. Então esse foi o livramento qualificado. A terceira e última espécie de livramento condicional é o livramento condicional específico. O livramento condicional específico, ele está no inciso, acho que 5. Inciso 5 do artigo 33, olha só. Cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, primeira coisa que a gente tem que observar, se ele praticou um crime ali, ele foi condenado, houve ali a tramitação da ação penal, foi condenado, sentença lá, transitou em julgado, um crime hediondo ou um crime, como fala? Ai, gente, equiparado ao hediondo. Crime hediondo tem um rol taxativo, tá? Pra você saber quais são os crimes hediondos, você vai lá no artigo 1º da lei de crimes hediondos, que eu não vou lembrar o número agora, 8.000, 7.000, alguma coisa, 7.000... Ah, não vou lembrar agora, mas enfim, tem lá a lei de crimes hediondos, só digitar lá a lei de crimes hediondos. O artigo 1º da lei de crimes hediondos vai trazer pra gente um rol taxativo dos crimes hediondos. E os equiparados é aquilo que a gente vê por aí chamado de TTT. Tráfico, terrorismo e tortura. O tráfico, terrorismo e tortura, o TTT, são os crimes equiparados ao hediondo. Eles têm tratamento igual ao
do hediondo. E isso vem expresso na Constituição Federal no artigo 43 da Constituição Federal. No artigo 43 não, desculpa. No artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Tá lá falando que os crimes hediondos, que vão ser especificados na lei, né, na lei específica, no caso é a lei de crimes hediondos, e o TTT, que é os equiparados, tráfico, tortura e terrorismo, eles são crimes aí inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, ou seja, tem um tratamento mais severo, tá? Isso tá lá na Constituição Federal. Mas enfim, voltando aqui. Então, se eu fui condenada por um crime hediondo, por exemplo, homicídio qualificado, ou pelo um dos equiparados, que é o TTT, eu vou ter que cumprir mais de 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional, beleza? Beleza. Mas o inciso 5º, artigo 83 do Código Penal, lá no finalzinho ele fala pra gente, ó, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Ou seja, quem foi condenado por um crime hediondo, um crime equiparado, tem direito ao livramento condicional? Sim, tem direito, mas para isso tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Só que, se ele for reincidente específico, não terá direito. Beleza, Letícia, mas o que é ser reincidente específico em crimes dessa natureza para efeitos de livramento, de concessão do livramento condicional? Então, aí, meu filho, fica difícil, porque isso tem uma divergência doutrinária. A gente tem 2 posicionamentos aí para tratar do que é um reincidente específico nesse caso aí do livramento condicional. E aí, a gente tem então 2 posicionamentos. Um posicionamento vai dizer o seguinte: o condenado por crime hediondo ou equiparado, TTT, que pratica novamente qualquer desses delitos, mesmo que diferentes, é chamado de reincidente específico. Então, para essa corrente, o reincidente específico, nesse caso, é aquele que praticou 2 crimes hediondos ou equiparados, né, dessa natureza, mesmo que sejam diferentes. Então, por exemplo, se eu pratiquei um homicídio qualificado, fui condenado por homicídio qualificado, depois pratiquei uma tortura ou um tráfico, sou reincidente específico. Eles entendem isso porque eles entendem que a Constituição Federal dá tratamento igual a todos os crimes dessa natureza. Ou seja, a Constituição Federal realmente dá tratamento igual para crimes hediondos e crimes equiparados. Mas a outra corrente diz o seguinte, que cabe sim... A outra corrente diz o seguinte, que o reincidente específico nesse caso é aquele que pratica 2 crimes idênticos. É condenado a crimes hediondos ou equiparados, mas comete aí 2 crimes idênticos. Por exemplo, fui condenado por tortura, depois pratiquei tortura de novo. Eu sou adepta dessa corrente, gente, porque eu acho assim, que se fosse para ser reincidente específico, se o artigo quisesse falar que reincidente específico é aquele que praticou qualquer crime hediondo, qualquer crime equiparado, né, novamente, seja, crimes diversos novamente, igual eu dei o exemplo, pratiquei um homicídio qualificado, depois pratiquei uma tortura, ou pratiquei um tráfico, se isso fosse ser pra letra da lei ali nesse momento, se isso fosse ser reincidente específico, não teria por que trazer a palavra específica, era só falar ser reincidente em crimes dessa natureza, né? Mas não, o legislador, ele frisou a palavra reincidente específico em crimes dessa natureza. Então eu entendo que se ele frisou a palavra específico, é porque tem algo a mais aí. Não basta ser crime só daquela natureza, tem que ter sido crime específico, tem que ter sido um crime idêntico, o mesmo crime. Pra mim é isso, tá? E eu acho que essa é a posição majoritária também. Beleza. Antes da gente analisar os requisitos subjetivos que diz respeito ao sujeito, tem uma outra questão que eu quero tratar com vocês, né? A gente viu que o inciso 1 do artigo 83 fala pra gente que se você não é reincidente de crime doloso e tem bons antecedentes, é só você cumprir mais de 1/3 da pena privativa de liberdade. Só que a doutrina traz uma questão pra gente. Mas e se eu for? Se eu não for, eu não sou reincidente de crime doloso, mas tenho maus antecedentes, como que fica a minha situação? Eu não sou reincidente de crime doloso, é a primeira vez que eu tô praticando um crime doloso, só que em contrapartida eu tenho maus antecedentes. A lei não trata desse posicionamento. Se você ler o rol do artigo 83, você vai ver que em momento algum ele fala da hipótese da pessoa, do condenado, que não é reincidente de crime doloso, mas tem maus antecedentes. E como que fica a história dele? Porque ele não se enquadra no inciso 1,
né? E em primeira análise ele não se enquadraria no inciso 1, porque ele não é reincidente em crime, porque ele tem maus antecedentes. O inciso 1 fala de não reincidente em crime doloso, mas que tem maus antecedentes, e ele não tem, ele tem maus antecedentes. Mas se em contrapartida, eu também não me enquadro no inciso 2, porque o inciso 2 fala o seguinte: o condenado reincidente em crime doloso. Já paro por aí. Eu não sou reincidente em crime doloso, então também não posso me enquadrar no inciso 2. E aí como que fica a situação? Abre então duas posições. A primeira posição diz que ele vai ser tratado como reincidente em crime doloso, ou seja, vai aplicar o inciso 2, vai ter que cumprir mais de metade da pena cumprida, vai ter que cumprir mais da metade da pena. Porque não se aplica o inciso 1, porque o inciso 1 traz requisitos cumulativos, e se não está cumprindo os requisitos, vai ter que aplicar subsidiariamente o inciso 2. Então, esse primeiro posicionamento diz o seguinte: se você não é reincidente em crime doloso, mas tem maus antecedentes, não importa, vai ficar como se você fosse reincidente em crime doloso, vai ter que cumprir mais da metade da pena. Só que em contrapartida, a gente tem o posicionamento, o outro posicionamento que diz o seguinte: vai ter que adotar o mais favorável ao condenado por não ter expressa previsão legal. Aplica-se o inciso 2, onde ele vai ter que cumprir mais de 1/3 da pena. É a posição do STJ. Eu entendo também esse posicionamento. Por quê? Porque o legislador, ele foi infeliz ao expressar, não colocar essa situação, né? Não deixar expresso na letra da lei essa situação. Porque acontece, como a gente não tem expresso, não tem previsão legal sobre a situação do não reincidente em crime doloso, mas com maus antecedentes, como não tem previsão legal, a gente tem que partir para os princípios. E nós temos um princípio, parar de ficar falando a gente toda hora, nós temos um princípio do direito penal, que é a analogia em malam partem, a vedação da analogia em malam partem. Ou seja, eu não posso fazer uma interpretação em prejuízo ao condenado, em detrimento ao condenado, ao réu. Então, o que significa isso? Se eu tenho ali, ou eu dou a aplicação de mais de 1/3 da pena, enquadro o inciso 1, ou eu aplico mais da metade da pena ali, enquadro o inciso 2. Não posso aplicar essa analogia, a vedação da analogia em malam partem entende que eu não vou poder aplicar a mais da metade da pena. Por quê? Porque ele não é reincidente em crime doloso e a lei foi omissa na situação dele. Se a lei for omissa, eu tenho que tender para a interpretação mais favorável. Então eu tenho que aplicar o inciso 1 para o não reincidente em crime doloso, mas com maus antecedentes. Gente, isso é muito complicado, porque assim, realmente, você não pode aplicar o outro porque ele não é reincidente em crime doloso. Você não pode fazer uma interpretação mais em detrimento do réu, do condenado, quando a lei não foi clara, quando não há expressa previsão legal. É a vedação, a analogia vedação da analogia em malam partem. Então eu entendo isso. Só que por outro lado, você para pra pensar assim, o artigo trouxe requisitos cumulativos, né? Ele tem que ser não reincidente em crime doloso e tem que ter bons antecedentes. Agora, se eu aplico ao não reincidente em crime doloso, mas com maus antecedentes, também aplico o inciso 1, fica meio que inválido esse requisito cumulativo. Mas é foda, porque o legislador, ele não preveu a hipótese do não reincidente em crime doloso, mas com maus antecedentes. E a gente tem o princípio da vedação da analogia em malam partem, que diz que eu não posso, quando não houve, quando não tem expressa previsão legal, não posso adotar uma interpretação em detrimento ao réu, em prejuízo ao réu. Então eu tenho que adotar a interpretação mais favorável, que nesse caso seria aplicar o inciso 1 do artigo 83, ok? Beleza. Vamos voltar então aqui para os requisitos subjetivos para a gente terminar o vídeo. Requisitos subjetivos são aqueles que dizem respeito às condições pessoais do condenado. O primeiro requisito subjetivo é o bom desempenho no trabalho atribuído. Aí você fala assim, bom desempenho no trabalho atribuído durante a execução da pena. Mas se a gente for lá no artigo 5º da Constituição, no inciso acho que 44, eu não vou lembrar agora o inciso não, mas acho que é por aí, 44, por aí. Ele vai falar que não pode, agora eu não lembro mais o inciso não, mas vai falar lá que não pode ser adotadas penas de, aí tem lá, trabalho forçado,
Não lembro a linha, não sei se a linha é, a linha D, depois eu vejo direitinho. Mas fala lá. A gente tem então uma vedação ao trabalho forçado. A Constituição nos proíbe de colocar como pena um trabalho forçado ou condenado, tá lá cumprindo a pena privativa de liberdade. Beleza, só que esse trabalho que está sendo atribuído aqui que a gente está falando não é um trabalho forçado. Por que não é um trabalho forçado? Porque o condenado, ele pode dizer, não quero cumprir o trabalho. Só que é um requisito, tá aqui no artigo 83, como um requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. Então, não é trabalho forçado, o réu pode falar, o condenado pode falar, não quero cumprir esse trabalho. Beleza, mas se ele não cumprir, também ele não vai ter, como fala, direito ao livramento condicional. Beleza? Ele pode até escolher não cumprir, mas aí não vai ter direito ao livramento condicional. Fica por ele. Mas o trabalho não é forçado. E despreza esse requisito, ou seja, não vai ser exigido esse requisito quando não for imposto algum trabalho, quando não for atribuído nenhum trabalho, nem imposto, né? Porque não é forçado. Mas assim, quando não for atribuído nenhum trabalho, lá, sei lá, isso a gente não tem muito, né? Não é muito usado atribuir trabalhos, assim, dentro das penitenciárias. O mais normal é não ter, então não vai exigir esse requisito, tá? Então, mas se tiver trabalho atribuído, o cara vai ter que cumprir o trabalho para ter direito ao livramento condicional e vai ter que ter, além de cumprir, ter um bom desempenho nesse trabalho que lhe foi atribuído. Segundo requisito subjetivo, é não ser reincidente específico. A gente já falou aqui, né? Que reincidente específico tem aquela discussão, eu entendo que o reincidente específico em crime hediondo ou equiparado seria aquele que é condenado novamente pelo mesmo crime. Exemplo, pratiquei tortura, fui condenado por tortura e pratiquei tortura de novo. Fui condenado por tortura de novo. Então, sou reincidente em crimes idênticos. Beleza, então não pode ser reincidente específico. Terceiro requisito subjetivo é que quando eu pratiquei um crime doloso com violência ou grave ameaça, ou seja, além de praticar um crime doloso, eu usei de violência e de grave ameaça à vítima. Quando eu uso de violência ou grave ameaça à vítima para praticar um crime doloso, além de preencher todos os requisitos, vai ter que ser verificada condições pessoais do agente que presumam que ele não vai que ele não vai voltar a delinquir. Isso está no parágrafo único do artigo 83, é o que a gente chama de juízo de prognose. Já vou explicar. O parágrafo único do artigo 83, ele fala o seguinte: para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada, quer dizer, tem que preencher todos aqueles requisitos, mas esse do parágrafo único. Também condicionada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Tá, mas condições pessoais que presumam que ele não vai voltar a delinquir é meio vago, né? De fato é meio vago. É o que a gente chama de juízo de prognose. Prognose seria você presumir um acontecimento futuro com base nos acontecimentos atuais. Então, eles vão ter que aferir as condições pessoais do agente para ver se presume que ele vai voltar a delinquir. E aí, tem doutrinadores que defendem, né, que você pode usar o exame criminológico para fazer esse exame de prognose, ou seja, para saber, você pode fazer uso do exame criminológico para saber se há uma presunção de que aquele condenado vai voltar a delinquir. Bom, vou dizer pra vocês o que eu entendo disso. Quando ele fala que quem praticou um crime doloso com violência ou grave ameaça à pessoa tem que passar por esse juízo de prognose pra ver se as condições pessoais do agente presumem que ele vai voltar a delinquir, eu entendo que é o seguinte: vamos supor, eu pratiquei um crime doloso, uma lesão, sei lá, gente, um professor, ou contra um ex-namorado, enfim, ou contra a ex do meu namorado, melhor ainda. Aí eu fui e pratiquei uma lesão, um crime doloso contra a ex do meu namorado. O que acontece? Com violência, usei de violência e grave ameaça à vítima, que é a ex dele. O que eles vão entender por isso? Pode entender o seguinte: olha, ela usou de grave ameaça e violência àquela vítima porque tinha um desafeto ali, tinha uma questão emocional, era ex do namorado dela, que não sei o que, então tem uma questão pessoal ali. Agora, se eu peguei uma pessoa qualquer na rua e lesionei ela, pratiquei um crime doloso,
usando de grave ameaça ou violência àquela vítima. Pô, foi uma pessoa qualquer, não tinha laço afetivo nenhum, não conhecia ela, não tinha questão emocional nenhuma. Então eles podem entender o quê? Que ela vai voltar a fazer isso de novo. Porque, sei lá, ela fez por mero prazer, gosta de praticar, de lesionar as pessoas com grave ameaça e violência à vítima. Então, eu entendo que é isso, né? Que eles vão meio que ver essas condições. Pô, tinha uma questão emocional ali, então tinha um peso maior naquele crime ali. Agora aqui não, aqui ela pegou qualquer um na rua, entendeu? Então ela pode voltar a fazer aquilo de novo com qualquer um. Então acho que é mais ou menos isso, tá? Não sei se estou toda certa não, isso é uma interpretação minha. Vamos lá. O terceiro requisito aí, subjetivo, é o comportamento satisfatório durante a execução. Ou seja, durante a execução da pena privativa, enquanto ele tá ali cumprindo a pena privativa de liberdade, ele tem um comportamento satisfatório, um comportamento legal. E quem que vai aferir isso? Quem vai aferir isso é o diretor da prisão, o próprio diretor lá que vai comprovar esse comportamento satisfatório. Não sei dizer como que é comprovado isso, mas enfim, ele comprova lá o comportamento satisfatório, que é um dos requisitos exigidos. Está no inciso 3 do artigo 83, vamos ler. Comprovar, inciso 3, comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, que a gente já falou, e aptidão para prover a própria subsistência, que a gente vai falar daqui a pouco, mediante trabalho honesto. Ah, só fala isso, que você tem que comprovar ali o comportamento satisfatório. Mas já adianto para vocês, quem comprova esse comportamento satisfatório é o diretor da prisão, do presídio. O último requisito aí, o quinto e último requisito subjetivo, é você ter aptidão para trabalho honesto. O que é aptidão para trabalho honesto? Sei lá, são características, são condições suas ali que dá a entender que você vai sair dali e tentar se reabilitar. Eu digo tentar porque a gente sabe como que é, né? Que vai prover sua subsistência mediante um trabalho honesto. Lembrando que é apenas uma aptidão, tá? Você não precisa sair dali com o trabalho certo garantido, né, gente? Até porque tem nem como exigir isso, né? Se é difícil pra nós aqui, que não temos uma ficha criminal, né? Já é difícil conseguir um trabalho, imagina se exigir isso de uma pessoa que acabou de sair de um presídio. Então fica complicado. Então você não tá exigindo um trabalho certo, determinado ali, que já vai sair dali com o trabalho. Não. É apenas a constatação de que o cara tem aptidão para sair dali e procurar meios honestos de se manter, tá? Então a gente fica por aqui, o vídeo ficou bem longo, mas a gente conseguiu adiantar bastante essa parte de livramento condicional. Qualquer dúvida, os comentários estão aqui. Como eu falei, eu fiz um mapa mental, pode entrar em contato com o e-mail que eu mando pra vocês. Só peço que divulguem o vídeo e o canal aí para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, um beijo e até o próximo vídeo.